Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus para o nosso ensino nesta manhã, lendo o texto de Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Pode tirar um pouquinho só, filho, está dando reverberação aqui no retorno. Apocalipse 17, versos 1 a 18. Está escrito o seguinte: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão ao fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento. O executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Meus amados irmãos, eu gostaria de hoje pensar com vocês sobre o tema a queda da grande meretriz. A queda da grande meretriz.
O livro de Apocalipse não é um livro fácil de interpretar. É por isso que há muitas vertentes hermenêuticas para abordarem este livro. Das muitas que existem, penso que a mais adequada, mais simples, mais coerente de todas, é aquela que nós chamamos de paralelismo progressivo. O livro de Apocalipse não é um livro que você comece do ponto 0 ao ponto 10, em escala ascendente, do ponto de vista cronológico. Mas são quadros paralelos que apresentam as mesmas verdades, com ênfases, talvez, em detalhes um pouco diferentes. Mas a verdade central é repetida e é repetida. E a verdade central é a segunda vinda de Cristo, para o grande dia do juízo, a condenação dos ímpios e a glorificação dos justos. Então, nós poderíamos olhar esse livro da seguinte maneira: os capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Os capítulos 4 a 7 são os 7 selos, a perseguição do mundo à igreja. Os capítulos 8 a 11, a terceira sessão paralela, são as 7 trombetas, o juízo parcial de Deus ao mundo que persegue a igreja. A quarta sessão, capítulos 12, 13 e 14, o levantamento do quarteto do mal, quais sejam o anticristo. Aliás, primeiro, o dragão, no capítulo 12. Segundo, o anticristo, a besta que surge do mar. Terceiro, o falso profeta, a besta que surge da terra. Quarto, a grande Babilônia, que é, na verdade, o sistema religioso, o sistema econômico e o sistema político corrompido para a ação do mal, do engano, da opressão. Depois vem a quinta sessão, capítulos 15 e 16, que são as 7 taças da ira de Deus, o juízo consumado de Deus. A sexta sessão são os capítulos 17, 18 e 19, que é a queda desse quarteto do mal em ordem inversa. Capítulo 17, a queda da grande meretriz, sistema religioso. Capítulo 18, a queda da grande Babilônia, sistema econômico e político. E finalmente, você vai encontrar no capítulo 20 a cena mais eloquente da vitória de Cristo sobre o anticristo, o falso profeta, na sua gloriosa vinda. E a última sessão, capítulos 20 a 22, você vê o reinado das almas no céu, você vê a cena do juízo final, e você vê então novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O texto que nós lemos trata, portanto, desta sessão que nós chamamos da sexta sessão, que é a queda dos inimigos em ordem inversa. E apresenta no final dela uma cena claríssima no capítulo 19 sobre a segunda vinda de Cristo. Se vocês perceberam, uma ênfase maior é dada por João, porque dedica 2 capítulos a isso, 17 e 18, à queda da grande meretriz, que também é a grande Babilônia, que representava na época todo o poderio de Roma. A igreja estava sendo massacrada. Todos os apóstolos estavam já martirizados, todos, exceto João, que estava banido nesta ilha vulcânica, uma espécie de colônia penal, que era a ilha de Patmos. E aqui, se vocês perceberem, o juízo está vindo sobre os 5 inimigos que se levantam contra a igreja. Primeiro, o dragão. Segundo, o anticristo. Terceiro, o falso profeta.
Quarto, a grande meretriz, ou a grande Babilônia. Quinto, os ímpios, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, queridos, eu gostaria então de me dedicar ao capítulo 17. O capítulo 17 traz 3 verdades essenciais. Primeiro, a descrição da grande meretriz. Segundo, a descrição da besta, ou do anticristo. Terceiro, a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. É sobre essas 3 verdades que eu gostaria de convidar vocês para examinarmos, todos com a Bíblia aberta no texto, Apocalipse 17 comigo. Primeiramente, vamos ver a descrição da grande meretriz. Versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Chama a atenção de vocês que o livro de Apocalipse apresenta esse contraste, esse contraste da ruína da falsa igreja, que é a grande meretriz, e o triunfo da verdadeira igreja. Se você comparar, por gentileza, o 17:1, e eu chamo a sua atenção para isso, com o 21:9, ele está sendo chamado para ver lá no 21:9, o seguinte: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Na mesma cena onde a falsa igreja está entrando em juízo de condenação, a verdadeira igreja está sendo glorificada. Então, o que está acontecendo aqui? O diabo sempre quis imitar a Deus, porque Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O diabo vai tentar fazer isso, através do dragão, do anticristo, do falso profeta. Como o cordeiro tem uma noiva, a igreja, ele vai tentar imitar isso, tendo uma relação promíscua com a grande meretriz, a falsa igreja. Então, note comigo que no capítulo 17, quando ele diz: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, no capítulo 18, versículo 2, está escrito: caiu a grande Babilônia. Assim como no livro de Apocalipse, a igreja é a noiva e a nova Jerusalém, é uma noiva e é uma cidade, também a falsa igreja é meretriz e é Babilônia. As imagens estão superpostas. Segunda coisa que eu chamo a atenção: a grande meretriz é conhecida pela sua influência mundial. Olha o verso 1 comigo ainda. Ela está assentada sobre muitas águas. E o que significa isso? O próprio capítulo 17 explica no verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. O que significa isso? Que a influência da falsa igreja é universal, é mundial. É mundial. Ou seja, a falsa igreja não é propriamente uma instituição, é qualquer sistema religioso. E no capítulo 18, qualquer sistema político e religioso que se opõe ao reino de Deus e que está contra Cristo e a verdadeira igreja. Terceiro, a grande meretriz é conhecida pela sua riqueza. Olha comigo o verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Aqui está, meus irmãos, a ideia de que a falsa igreja, falso sistema religioso, tem nas suas mãos também o poder econômico, tem também o favor dos reis, tem também o apoio daqueles que têm o controle e o domínio das nações. A falsa fé, a falsa crença, a falsa teologia, os falsos mestres, os falsos apóstolos, as falsas igrejas,
elas são patrocinadas por todo esse sistema corrompido, para se oporem a Deus, ao reino de Deus e à igreja de Cristo. Então, a falsa igreja, a grande meretriz, ela é atraente, pelos seus ornamentos, pela sua riqueza, pelas suas joias, pelos seus aparatos, mas ao mesmo tempo ela é repulsiva, porque você percebe no verso 4, que ela tem na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Ela tem beleza e expressão máxima de riqueza, mas ao mesmo tempo ela está podre por dentro, corrompida por dentro. Quarto lugar, a grande meretriz é conhecida por sua sedução. Veja comigo o verso 2, por favor. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. No verso 4, já temos lido, está escrito que ela tem na mão um cálice de ouro transbordante de abominações. E no versículo 5 está escrito: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Em outras palavras, irmãos, o que João está descrevendo é esta relação promíscua entre o poder econômico, político e o religioso, para enganar, para seduzir, para levar as pessoas a uma vida de imoralidade, de devassidão. Este é o cenário que João está pintando lá no primeiro século, que cruza os séculos e que é tão patente e evidente nos nossos dias. Então, o que você percebe é que as falsas doutrinas, desde o liberalismo, desde o sincretismo, desde o misticismo, todos os desvios da verdade vão sendo aninhadas nessa falsa igreja, vão sendo acolhidas por essa falsa igreja. E ao mesmo tempo, ela tem força, ela tem poder econômico, ela tem influência política, ela está completamente associada com todo esse sistema que se opõe ao reino de Deus. Quinto lugar, a grande meretriz também é conhecida pela sua violência. Olha o verso 6 comigo. Então vi a mulher embriagada, preste atenção aqui, não é com vinho, não é com licor, não é com as bebidas finas, mas está escrito: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando você olha, desde o primeiro século, os imperadores romanos, que crucificavam os crentes, que queimavam os crentes em praça pública, que jogavam os crentes nos anfiteatros da morte, enrolados em peles de animais, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem. Quando você percebe e lê a história da igreja, nunca houve época em que os cristãos não fossem perseguidos. Quando você olha para o século XX, onde na mão dos poderes totalitários, os cristãos foram massacrados e houve mais mártires do cristianismo só no século passado, nas mãos de regimes totalitários, do que em todos os restantes séculos da igreja. Quando você olha ainda hoje, irmãos nossos sendo presos, sendo torturados, sendo mortos, em paredões de fuzilamento, é que essa falsa igreja, ela se embriaga com o sangue dos crentes, dos santos, das fiéis testemunhas do Senhor Jesus. Não esperemos dias fáceis, não esperemos calmaria, são tempos difíceis. A igreja de Cristo é uma igreja mártir ao longo dos séculos, e não será diferente nos últimos dias, nos últimos tempos, uma vez que nós já estamos nos últimos tempos, desde que Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou, mas nós estamos nos últimos dias dos últimos dias. Agora notem comigo, queridos.
Quem é essa grande meretriz que está se embriagando com o sangue dos santos? Na época de João, certamente era a Roma dos Césares, a partir de Nero, dos outros imperadores que vieram. Quando ele escreve, era Domiciano, o chamado Nero redivivo. Segundo Nero, por causa da fúria com que perseguiu a igreja. Mas ao longo dos séculos, esta Roma, que é a cidade dos sete montes, símbolo dessa perseguição à igreja, foi acontecendo, e acontece até hoje, Sexto lugar, notem comigo, a grande meretriz está associada com o anticristo, com a besta. Olha o verso 3 comigo. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta. A mulher é a grande meretriz, é a falsa igreja. A besta é o anticristo. Agora preste atenção que, quando o anticristo surgir, só haverá um grupo só, que não vai se curvar a ele. A própria falsa igreja vai estar montada nele, associada com ele. Uma folha só para trás na sua Bíblia aí, capítulo 13, versos 7 e 8, preste atenção. Foi-lhe dado, está falando do anticristo, da besta que surge do mar, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem são os santos? Os crentes, que creem no Senhor. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lão todos os que habitam sobre a terra. Preste atenção, quantos vão adorar a besta? O anticristo? Todos os que habitam sobre a terra. Agora vamos ver a exceção. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então preste atenção nisso. Só existe um grupo que não vai adorar o anticristo quando ele surgir. Este grupo é formado daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por outro lado, nenhuma pessoa que tem o nome escrito no livro da vida vai adorar o anticristo. Mas como está escrito aqui que o anticristo vai lutar e vencer os santos? Como? Quando chegar esse tempo, irmãos, você vai ter que fazer uma escolha. E a ordem é essa: ou você nega Jesus ou você morre. Como está acontecendo hoje em muitos países. Nas mãos dos regimes totalitários ou das religiões de opressão. E o crente diz o seguinte: eu prefiro morrer do que negar minha fé. Aí o anticristo vence, porque mata o crente. Mas o que está escrito em Apocalipse 12, versículo 11? Está escrito assim: os cristãos, eles, pois, o venceram o dragão, venceram os seus agentes, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Em outras palavras, quando o crente morre pela sua fé, em vez de apostatar da fé, ele vence o diabo, ele vence o anticristo. Louvado seja Deus, irmãos, a nossa vida está segura nas mãos do pastor que morreu por nós, verteu o seu sangue por nós, e ninguém pode nos arrancar das mãos do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas me permita agora descrever, à luz do texto, a besta, versos 7 a 17. A besta que João vê é a mesma que emergiu do mar. Olha aí comigo os versos 7 e 8. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. Se você ler, é exatamente a descrição do capítulo 13, 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então, o que é essa besta? Preste atenção nisso. Ao longo da história, irmãos, essa besta foi representada por todo o regime político de opressão, que desvia a verdade, que oprime a verdade, que impõe engano de valores, de princípios. Preste atenção no que eu vou lhes dizer.
2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que o anticristo vai ser o iníquo. O que significa que ele vai ser o iníquo? A palavra iníquo lá no grego é anomos. E o que é anomos? Anomos é o homem sem lei. Essa agenda global que está sendo empurrado goela abaixo das nações, da ditadura do relativismo, é exatamente esse mundo sem leis. E é nessa brecha que o anticristo chega. Porque ele é um homem sem lei. É por isso que 2 Tessalonicenses disse, aquele e quem o detém, aquele é o sistema de um governo estabelecido com leis, com princípios, com normas, com regras. E aquele que o detém, obviamente, é o Senhor Jesus Cristo. Mas haverá um tempo em que o Senhor Jesus Cristo vai permitir que ele se manifeste. Vai ser o máximo da época da iniquidade, do relativismo pleno. É proibido proibir. Cada um faz o que quer, cada um faz o que gosta. Não se impõe princípios e valores. E é nessa brecha que ele entra. É nessa brecha que ele entra. Segundo lugar, a besta tem algumas características distintivas. Eu quero passar a olhar com vocês. Primeiro, olha comigo o versículo 8. A besta era, não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. O que significa isso? É que a besta foi personificada por todos os governos, os grandes impérios do passado. Alguns deles já não existem mais. Outros está acontecendo agora. E outros virão para o futuro, que é o reinado do anticristo. Olha o versículo 9. As 7 cabeças da besta são 7 montes e também 7 reis. Como assim 7 reis? Então vamos olhar. Quais eram os impérios que precederam? Primeiro, o Egito. Segundo, a Assíria. Terceiro, a Babilônia. Quarto, Império Persa. Quinto, o Império Grego. O que existe é o sexto, é Roma. O que ainda virá é o reinado do anticristo. Essa é a figura que ele está usando. Esse é o mapa que ele está montando. 5 reinos caíram. Um existe. Os que caíram quais são? Egito, Assíria, Babilônia, Persa, Grego. Um existe. Qual que existe? Como João escreve. Império Romano. O que virá ainda? O reinado do anticristo. Então, esses 10 chifres dos versos 12 e 13, que você nota aí, é exatamente um símbolo dos todos os reinos do mundo que darão suporte ao levantamento do anticristo, para se levantar contra Cristo e a sua igreja. Agora, chama a sua atenção para um ponto muito importante. Olha o verso 16 comigo. Irmãos, isso é muito interessante. Olha aí comigo. Verso 16. Os 10 chifres que viste, e a besta, esses odiarão a meretriz. Olha que coisa engraçada. Porque no verso de número 3, a mulher, a meretriz, está montada na besta. Está montada no anticristo. Mas agora, no verso 16, os 10 chifres que viste e a besta, odiarão a meretriz e a farão devastada. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que Deus é soberano. E assim como você já leu vários relatos na Bíblia, quando Israel estava enfrentando um inimigo e as forças opositoras eram muito maiores, e de repente Deus lançava confusão lá no arraial do inimigo, e eles começaram a brigar entre eles, se matavam entre si, e eles se autodestruíam. Está acontecendo exatamente aqui. Agora o anticristo se volta contra a falsa igreja e a destrói, e luta contra ela. É uma loucura que acontece no arraial do inimigo, e eles começam a se autodestruir. Então,
A Babilônia será despida, ridicularizada e exibida em toda a sua imundícia como a bruxa que ela realmente é. A Babilônia vai cair, e a resposta está no capítulo 18, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Em outras palavras, meus irmãos, nós crentes não temos uma visão pessimista da história, nós não cremos que a história esteja sem rumo, nós não cremos que a história é um caminhão sem freio ladeira abaixo, nós não cremos na visão grega que a história está dando volta, que a história é cíclica, nós cremos que a história é teleológica, ela caminha para um telos, ela caminha para um fim, ela caminha para uma consumação, e a vitória é de Cristo e da sua igreja. Hoje somos acuados, hoje somos perseguidos, hoje somos atacados, hoje somos criticados, hoje o mundo zomba de nós, mas a igreja vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu quero dizer agora, em quarto lugar, que a soberania de Deus domina até mesmo sobre os seus inimigos. Olha comigo o verso 17. Você pode ler o 17 em voz alta comigo? Vamos lá? Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Olha que coisa maravilhosa, o Deus que servimos, Ele é soberano no céu, Ele é soberano na terra, e Ele é soberano no inferno. Até o diabo, até o anticristo, até a falsa igreja, até o falso profeta, vão ter que cumprir o propósito dEle. Ele está no trono, Ele reina. Mas me permita concluir. Terceiro e último lugar, a descrição da vitória de Cristo e da sua igreja. Duas coisas aqui, irmãos, importantes. A vitória de Cristo é devida ao seu sacrifício. Olha o verso 14 comigo. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Se você percebeu, a palavra Cordeiro foi usada aqui muito intencionalmente. Porque quando você fala em Cordeiro, você pensa no sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 5:9 diz que o Cordeiro de Deus morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. A Bíblia diz que Jesus expôs o diabo e as suas hostes ao desprezo, triunfando deles na cruz. Foi lá que Jesus esmagou a cabeça da serpente. Então, segundo lugar, a vitória de Cristo é devida à sua suprema posição. Versículo 14 ainda diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois, olha a explicação, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Nós seguimos o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os reis deste mundo, petulantemente, acham que o poder está nas mãos deles, mas não está, está temporariamente. Eles cairão, eles serão vencidos. Quando o Senhor Jesus vier na sua majestade e glória, diz a Bíblia que Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e Ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos. Então Jesus não é apenas rei, Ele é o Rei dos reis. Ele não é apenas o Senhor, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o vencedor, invicto em todas as batalhas. Mas notem, que a vitória de Cristo será completa sobre todos os seus inimigos, porque se você percebeu bem, João vê o fim da besta nos versos 8 a 11. João vê o fim dos 10 reis, dos versos 12 a 14, é o sistema que vai dar sustentação ao reinado do anticristo. E João vê o fim da mulher meretriz nos versos 15 a 16. Se você for comigo nesta mesma sessão paralela para os capítulo 19 e 20, eu queria que você lesse em voz alta comigo, 19 e 20, vamos juntos? Olha o que acontece. Todos juntos comigo. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta,
com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da besta. Agora vamos ler juntos? Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. A vitória de Cristo é total, é final, é retumbante, é completa. Mas eu quero concluir dizendo algo ainda do verso 14. Quarto e último lugar, a igreja vencerá com Cristo. Porque note o verso 14 comigo. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. A igreja vencerá. Você vencerá. Não tem derrota, não tem fracasso para a igreja de Deus. A igreja é vitoriosa. Agora você passa luta, agora você passa prova, agora você é perseguido, agora tem irmãos nossos presos, agora tem irmãos nossos torturados, agora tem irmãos nossos fuzilados, agora tem irmãos nossos oprimidos, mas a igreja vencerá. E eu quero fazer 4 brevíssimas aplicações. Primeira, os prazeres do mundo terminam com desilusão, com fracasso, com ruína, com derrota e com perdição eterna. Cuidado com as taças dos prazeres que a grande meretriz oferece. Segundo, aqueles que se deixam seduzir pela riqueza, pelos prazeres deste mundo, ao fim, serão fascinados pela besta e seguirão a besta, o anticristo, em vez de seguir o Cordeiro de Deus. Cuidado, o que é que domina o seu coração? Terceiro, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, enfrentarão vitoriosamente, seja a sedução da grande meretriz, seja a perseguição do mundo, seja o ódio de Satanás. Nenhum daqueles que tem o nome escrito no livro da vida perecerá. E finalmente, em quarto e último lugar, a vitória de Cristo é completa, é absoluta e é final. A vitória é de Cristo e da sua igreja. A honra, a glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.